Quer saber o segredo para tornar o seu imóvel mais atraente e lucrativo? Spoiler, o mobiliário é muito importante. E hoje eu vou conversar com a Magali Rocha, fundadora da Lume Soluções em Mobiliário. Uma pessoa dinâmica, que traz soluções o tempo todo, inquieta, olhando para o mercado, olhando para o design de interiores e que está sempre inventando uma boa novidade para contar para nós e para os clientes que ela atende. Então é com muita alegria que eu recebo você, Magali. Tudo bom? Obrigada, Adriana, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com você, participar do teu podcast. É um prazer para mim e uma honra também. Eu que agradeço. A gente não se conhece há pouco tempo, né? É verdade, acho que já tem mais de 12 anos aí. E sempre se esbarrando, né? Uhum. Assim, tipo, você, olha, eu preciso olhar para o mercado imobiliário, preciso entrar, preciso propor soluções. E a gente que está na área de comunicação, atendendo as imobiliárias e construtoras, tentando também ajudar esses parceiros a encontrar boas soluções que não estão só na parede dos imóveis, né? Que acabam entrando para dentro desses ambientes. Sim. Ter um mobiliário bem específico para o teu público, para o seu cliente, né? E para o consumidor final é muito importante. E ajuda a trabalhar, a vender mais fácil, alugar mais fácil o imóvel também para essas imobiliárias e construtoras, né? Nós vamos chegar aí, mas antes de tudo, rebobinar essa fita. Me fala de você, né? Como é que você chegou na Lume? Então, lá com meus 20 e poucos anos, me formei em administração de empresas e resolvi abrir material de construção, porque a família do meu pai vem desse ramo do comércio de construção. E deu super certo, trabalhei com isso há mais de 10 anos, e lá os clientes me escolheram para ser designer, porque eles queriam que eu escolhesse iluminação, escolhesse piso, ajudasse a escolher a cor da tinta, e eu acabei indo estudar design de interiores e deu super certo. Acabei vendendo a Hidralume e fundei a Lume Soluções em Mobiliário, porque eu percebi que no interiores o mobiliário sob medida era uma peça muito importante. Ela é a peça central do projeto. Então me apaixonei por isso e me especializei e continuo trabalhando com isso até hoje. Bacana. E assim, eu te acompanhei em alguns momentos, né? Você já teve uma loja de rua, eu acho que é onde as pessoas entravam, ou você com seu site, né? Fazia esses contatos. E hoje você foi para um estúdio dentro de um prédio, né? Um edifício comercial, onde praticamente não tem uma vitrine, não tem um letreiro, um acesso de rua. Por que essa escolha e onde que essa mudança te favoreceu? Por que você fez essa opção? Então, eu tive 3 endereços de rua com lojas tradicionais mesmo, de móvel planejado. Porém, eu vi que o consumidor mudou, porque a internet mudou o comportamento do consumidor. Ele não passava mais na rua e via a fachada, entrava e fazia um orçamento. Era a internet que trazia ele até nós. Então, essa foi a mudança do consumidor. Então, eu resolvi ir para um estúdio nesse prédio comercial e, como o projeto é personalizado, então não fazia mais sentido eu também ter 3, 4 cozinhas de showroom, ter 2 quartos. Então, hoje eu tenho um espaço mais compacto. Claro que os móveis que eu tenho no escritório são os móveis que eu vendo. Porém, eu tenho o móvel personalizado ali, eu faço inúmeras combinações. Então, eu tenho mais as peças de acabamento, alguns mostruários, que a gente monta esse moodboard na mesa para o cliente e mostra o projeto dele na tela. Então, na verdade, eu acabo faturando muito mais e tendo um custo muito menor. E hoje, para mim, assim, é a solução perfeita. A solução perfeita, tá na medida. É a cereja do bolo. É esse formato, para mim, que funciona. Não critico quem tem, eu acho que cada um tem um perfil também, né? Então, mas para mim, hoje, não faz mais sentido ter uma loja assim, tão grande e que eu acredito que não faz mais parte, assim, dessa ideia do consumidor hoje. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já está no ramo há bastante tempo, né? O que mudou? O que está mudando? Né? A gente está com muita mudança acontecendo, é claro que acho que até 10 anos atrás a gente vinha com algumas mudanças, mas a passos mais lentos, né? De 10 anos para cá as mudanças já são muito mais rápidas. Sim. O que muda na relação dessa pessoa com o mobiliário? O que está acontecendo? Olha, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, as pessoas quase não tinham arquiteto. Poucas pessoas tinham arquitetos. Hoje está bem mais difundido isso. Então, a gente acaba fazendo esse projeto dentro do escritório e vendendo para o cliente. Hoje já está assim, 80% tem arquiteto e 20% não tem. Então, essa é uma mudança bem significativa. E também na parte de imobiliária e de construtoras, elas estão vendendo agora os apartamentos mobiliados, principalmente os lofts. Porque o loft tem que ser feito sob medida, não tem como o cliente comprar. O loft que você fala é tipo um estúdio. Um estúdio, isso, estúdios.
Então, eles estão sendo vendidos mobiliados, que eu acho isso sensacional. E essa quebra de paradigma, né, para você contratar um arquiteto, porque até outro dia, assim, era a classe alta que contratava um arquiteto. A classe média sempre se sentiu afastada. Eu já tratei disso num outro podcast aqui com a Roberta Bonet. E é um tabu. Falou, nossa, vou contratar um arquiteto, vou pagar não sei quantos mil projeto que eu poderia estar colocando num móvel. Quer dizer, fica sempre aquela conta, em vez de pagar o profissional, remunerar, eu vou colocar isso em imóveis, em coisas, né? Sim. O que mudou? Por que as pessoas passaram a entender isso como uma necessidade? Eu acho que também foi mais uma vez a internet que difundiu o trabalho do arquiteto. Como é importante você ter um arquiteto para fazer o teu projeto, porque ele vai fazer atendendo às suas necessidades, vai fazer dentro do seu estilo. E o que você pagar para ele, ele vai acabar economizando para você. De você bater perna, bater cabeça, por ir comprando coisa errada. Então, acho que isso também trouxe para o mercado, muito mais mercado para o arquiteto, né? Essa visão do consumidor, no meu ponto de vista, é isso. E também tem arquitetos para todos os bolsos, né? Verdade. Também tem isso, né? Assim como o móvel também tem para todos os bolsos, o arquiteto também. E vamos, assim, puxar um pouquinho para o mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, principalmente os proprietários de imóveis, eles têm uma resistência muito grande em fazer, às vezes, um investimento para tornar aquele imóvel vendável. E isso é uma crítica que eu faço no sentido, como consumidor, às vezes você pega imóveis gigantescos ou, enfim, de um tamanho menor e tem um preço ali, que é o preço de mercado, tipo uma tabela FIP dos carros e a tabela dos imóveis, da avaliação daquele imóvel naquela região. Mas o proprietário é um ser apegado. Ele é apegado àquela casa que foi dele, do avô dele ou do casamento dele. E ele esvazia o imóvel e ele acha que isso é o suficiente para as pessoas enxergarem exatamente o que ele viveu, o que ele enxergou dentro daquele espaço. E aí eu vejo as imobiliárias sofrendo, dizendo, olha, vamos mudar, vamos colocar alguma coisa, vamos fazer uma pintura, vamos ambientar de outra forma para a pessoa poder enxergar o valor. E existe uma resistência porque, não, eu vou ter custo e eu não quero vender e ter um lucro maior, né? Eu quero que esse dinheiro que eu vou gastar venha para mim, na hora da negociação. E é difícil quebrar esse paradigma, Magali. É difícil mesmo. O que a gente faz? Me dá uma solução, me dá um norte. A gente tem que se mexer nessa direção. Eu tenho um case de sucesso, que alguns anos atrás eu atendi uma cliente, ela comprou um apartamento ali no Cabral, um apartamento que valia na época uns 600 mil reais. Então não tinha móvel nenhum. E ela colocou para alugar ou para vender. Não alugava porque não tinha cozinha. Né? A pessoa num imóvel de 600 mil reais, ela não vai colocar uma cozinha comprada num lugar pronto, ela vai mandar fazer. Sim. E é um investimento relativamente alto para quem está alugando, né? Então, ela demorou 1 ano e meio para alugar esse apartamento, só que ela não alugou, na verdade, ela vendeu e deu o meu telefone para essa nova proprietária. E essa moça entrou em contato comigo, eu já tinha o projeto pronto da cozinha, dos armários dos banheiros e dos guarda-roupas dos quartos. Porque daí a pessoa vem só com a cama e com o sofá, com a TV, né, atrás dos eletrodomésticos, então, assim, que é muito mais rápido. A pessoa que está mudando, ela tem pressa de mudar também, né? E ela alugou, ela me contratou no dia 10, mais ou menos, mas o imóvel ia chegar no dia 10 do mês seguinte, que eu levo 30 dias para entregar. Ela alugou antes. Ela já tinha falado para o inquilino que ela ia por móveis. Ele, não, eu vou alugar então. E ainda me deu o telefone dele e ainda vendi mais móveis para ele da sala, umas coisas, um home pronto, um sofá. Então, eu falei, essa é a verdade do mercado. Quando você mobilia, você aluga mais rápido. E com certeza também agrega valor. Né? Sim, isso a gente já sabe que é uma verdade, né? Nos Estados Unidos funciona assim. Sim, né? E nos Estados Unidos você tem uma coisa que chama homestaging, que o pessoal chega, mobília, né? E tira tudo aquilo, mas para visita, para aquele comprador, ela consegue perceber, né? Sentir, né? Sim, deixar o imóvel agradável para quem vai ver. Né? Porque ele vai visitar vários imóveis. Você tem que colocar uma perfumaria também no teu móvel, né? No teu imóvel, para que o cliente também opte pelo seu. Sim. Né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com o brasileiro, sabe? Porque, assim, talvez um pouco até com o latino. Com o latino. Porque, assim, como a gente tem muito apego à casa, né? Você vê que se você pegar num ranking das perguntas principais da vida de uma pessoa e falar, qual é o seu principal desejo? Acho que tem casar, ter filhos, tem algumas coisas que passam por aí, mas ter a casa própria é o desejo material que está no... sim. É o primeiro da lista, né? Isso desde sempre. E eu acho que quando as pessoas vendem, é tudo achismo, tá? Não tem nenhuma teoria aqui, me desculpa se eu tiver... não tá nada científico. Nada científico.
mas parece que assim, ele deixa o imóvel, ele quer vender, mas fica uma ligação, né? Ele não consegue sair do imóvel. O imóvel sai dele, mas ele não sai do imóvel. Sim. E eu acho que tem uma resistência que não é só financeira, né? Porque Sim. o americano é mais prático, ele é mais pragmático. Ó, põe aí os móveis, outra pessoa com outra história, com outra vida, com outro sentimento vai entrar e vai comprar. Ponto. Né? Vendeu, bota a grana no bolso, você feliz. Sim. O brasileiro não. Ele fala, poxa, mas outra pessoa vai entrar, vai pôr outra cama, vai pôr outro sofá, vai ter outra história dentro de um imóvel que foi meu. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? O americano pensa muito no negócio, no business. Sim. E aqui sim. não, aqui realmente é o emocional. Eu já escutei pessoas falando para mim que não alugam casas, que já foram alugadas, por causa da energia que ficou naquele lugar. Porque ela só aluga casas novas. Quando ela pega, tem que ser o primeiro aluguel, tem que ser o dela. Entendi. Você vê, né? Tem toda uma energia, construção, né? Que até pode ser, mas aí você vai lá, faz um trabalho... Passa um incenso, Isso, né? a gente tem recursos, né? Tem que nem recursos. comprar roupa no brechó, né? Isso, tipo, não exatamente. vou usar porque tá tudo bem, lavou, né? Faz ali alguma coisa, passa um incenso e toca o barco, né? Mas nesse caso dessa cliente que comprou o imóvel e não colocou os móveis, e a outra que comprou e colocou, eu fiz um estudo também financeiro disso. Quanto que ela custou esse apartamento para ela sem alugar e pagando condomínio e IPTU, e quanto a outra em 1 ano e meio alugou, quanto ela gastou com os móveis, quanto ela ganhou de aluguel e quanto ela economizou de condomínio e IPTU. Então, mesmo em 1 ano e meio, sem esse investimento e com investimento, ainda ela teve um retorno financeiro. Acho que falta a gente fazer uma conta mais fria sobre uma conta isso, fria. né? Mas eu acho que a gente está avançando. É como você falou, o arquiteto de interiores era um ser, né, de outro planeta, está começando a se aproximar, e acho que as pessoas que negociam imóveis, principalmente os intermediadores, né, as imobiliárias, os donos de construtoras, sabem que esse cenário precisa ser montado, né? E eu digo isso até por conta do próprio mercado imobiliário, que a gente avançou muito nas imagens 3Ds, Muito. né? Então, assim, principalmente com o advento de vender na planta, nossa, as imagens vendem. E as imagens vendem por conta do mobiliário, né? Sem dúvida. Não é porque mostrar as paredes todo mundo mostra, mas o salão de festas bacana, com mesas legais, com cadeiras, né? Uma ambientação quadro, tapete, uma luminária que agora... O que está acontecendo com os lustres? Me fala. Eu queria saber. Eu sei que talvez não seja exatamente o seu expertise, mas agora me minimalista surgiu. agora. Não, e tudo é umas bolas, assim, não tem mais aquela lâmpada, né? Exato. São várias lâmpadas iluminando. Por que isso está acontecendo? Eu acho que é uma tendência que vem do exterior mesmo, né? Esses lustres são importados, né? Poucos são produção nacional. E é uma tendência, eles inventam isso lá e vão mandando, né? E daí aqui as fábricas, porque elas compram e montam aqui. Então, elas vão colocando aí nos seus catálogos e é o que tem, né? Às vezes a gente não tem muita opção mesmo. E qual que é a tendência? Eu estive na Casa Cor há um mês atrás, né? Aconteceu aqui em Curitiba. E eu fiquei pouco surpresa, para falar a verdade. Sim. Eu confesso que eu entrei, assim, animada, saí desanimada. Acho que teve um esforço ali, mas, sinceramente, assim, poucos ambientes me surpreenderam como consumidor e até como cidadã. Ó, tô entrando, deixa eu ver o que me impacta. Eu confesso que o que mais me impactou foi o espaço instagramável. Que o pessoal colocou ali as luzes e tal, que tinha essa... Mas os ambientes eu achei muito parecidos com o do ano passado. E alguns, assim, muito comportados, sem esse risco. Não, vamos arriscar aqui, né? Fala um pouco de tendência. Como é que você está enxergando essa? Então, eu acredito que o que aconteceu com a Casa Cor e o que acontece aqui no Paraná é mesmo estilo do curitibano. Porque eu sou curitibana e eu posso falar que eu atendo muitos curitibanos e a gente não consegue colocar cor no projeto, muitas vezes, né? Eles, Qual é o medo? É muito tradicional. Eles são muito tradicionais, conservadores. É muito difícil colocar uma coisa diferente, um móvel diferente, de design exclusivo. É sempre o mesmo, né? São sempre as mesmas cores, o mesmo estilo. Então, é por isso que eu acho que as arquitetas, porque elas usam a Casa Cor como uma vitrine para elas. Sim. Então, se elas fizerem uma coisa muito diferente, talvez elas não consigam clientes. Atingir esse público. Que eu é mais acredito que seja mais conservador. Porque quando você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, é totalmente diferente. Realmente você vê coisas bem diferentes mesmo. Então, eu acredito que seja isso. É que elas querem atingir um público, elas usam como vitrine, para revista, para portfólio. E elas não ousam por isso. Não que elas não saibam, mas é porque ela quer atingir o público que realmente compra, que contrata elas, né? E quando alguém te contrata, como é que você negocia a criatividade para conseguir trazer um pouco de
de ar fresco aí para esses projetos. E eu sempre falo que eu gosto de fazer uma dobradinha com o arquiteto que faz esse projeto também, pra gente, porque ele faz o projeto, ele está realizando o sonho do cliente. Ele não está muito pensando no orçamento. Então, quando esse projeto vem para mim, a gente sempre pergunta, quanto você tem para gastar, quanto tem para você investir nesse ambiente aqui. Então, a partir disso, eu vou fazer esse orçamento que ela desenhou, que o arquiteto desenhou, e nós vamos ter que fazer algumas modificações muitas vezes, para viabilizar, né? Porque eu sempre falo, tem que ser bonito, mas tem que ser viável também, né? Então, a nossa expertise no escritório é ajudar o arquiteto a viabilizar o projeto que ele fez para o cliente. Porque muitas vezes ele faz esse projeto, ele dá para o cliente e o cliente sai por aí fazendo os orçamentos e como ele não consegue executar, ele começa a tirar coisas. Sim, é verdade. E ele descaracteriza o projeto. Depois o arquiteto não tem nem como tirar foto para ter no portfolo dele. Fala, não foi isso que eu coloquei. Não foi isso que eu fiz. Sim. Então a gente tenta mudar alguma coisa, porque daí eu sei o que é caro, o que é mais barato, né? O que dá para encaixar ali, para não descaracterizar de uma forma que o arquiteto diga, nossa, não foi isso que eu fiz. Né? E é possível fazer um bom projeto sem gastar muito? É difícil. É muito Eu desafiador. achei que você respondeu outra coisa. Falou, claro que dá, a gente vai lá, pega coisas alternativas, um pallet, não sei um pallet. Isso. Mas é difícil o cliente que carrega isso, né? De colocar pallet, de colocar futon, de fazer uma pintura em vez de painel. Então, geralmente, quem contrata um arquiteto é porque ele quer investir no ambiente mesmo. Tá, né? Então, quem quer fazer esse do yourself, daí sim, vai para o pallet, ele mesmo vai pesquisar, vai na Leroy Merlin, no Ballarote e acaba, né, fazendo seus... Sim, ele mesmo ambiente, se vira, acha né? na internet, Mas quem contrata o arquiteto, ele tem que saber que ele vai gastar um pouco mais, né? Uhum. E assim, a gente está falando dessas tendências que vêm de fora, né? Dos grandes centros que são mais disruptivos, São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. E na tua visão geral, qual que é a tendência da arquitetura, desse design de interiores mais ligados à tua área de imobiliário? Para onde que nós estamos caminhando? Nesse momento, a gente está caminhando muito assim para funcionalidade, que não adianta ser bonito se não for funcional. Então, isso também é um lema lá do escritório, né? Então, desenhar coisas bacanas, diferentes, mas que funcionem, né? Porque às vezes a engenharia não permite que aquilo seja feito. Então, as ferragens estão evoluindo bastante, corrediças, dobradiças. Hoje tem dobradiças com portas diferentes para você inventar coisas mesmo na cozinha, na sala, portas de passagem. Então, as ferragens estão evoluindo muito e isso está ajudando a gente na criatividade também. Então, está indo para esse lado da funcionalidade. Né? E também, assim, na parte decorativa, indo para linhas orgânicas, né? Voltando um pouco aos anos 80 ali. Então, a gente já está fazendo ilhas orgânicas, gesso mais redondos. Tem aparecido isso mais também nos projetos. Eu ia te perguntar assim, porque à medida que você vai falando, né, dessas tendências que vêm, eu também... sempre tem um lugar vintage, né? Sempre tem. Então, eu olho assim, algumas cozinhas que eu vejo cozinhas lá de 1960, às vezes, agora com os recortes diferentes. Isso. Tem vindo algumas coisas. Na própria Casa Cor, eu vi muita pedra. Teve um ambiente que, juro, me remeteu à casa dos Flintstones, sabe? Eu falei, gente, cadê o Fred? A Vilma, né? A Vilma cozinhando aqui. Isso, foi muito, muito interessante. Esse ambiente, especialmente, não dava vontade de sair, né? Porque trazia um pouco essa ancestralidade, essa história, né? Isso, essas texturas estão muito na tendência. O buclé no tecido, as tramas no mobiliário, né? Essas portas almofadadas, com treliça, com palhinha. E a pedra também. Então, tem alguns MDFs que já estão imitando mármore. Tem uns que são perfeitos, que você jura que é mármore. Né? Então, ele é mais sustentável, né? Além de ser bem mais em conta, quebrar uma montanha para poder tirar um pedaço de... Isso mesmo. Sim. Então, dependendo do lugar que você coloca, vai super bem. Né? Fica bem bonito mesmo. Tem uns que são meio fakes, que você olha assim, não, esse aqui não é de verdade. Mas tem uns que são realmente muito, muito realistas, assim. E fica bem bonito. E aí tem um desafio, né? Porque a gente estava conversando aqui até com outro entrevistado desse boom de lofts, de estúdios, né? Essa tendência, que eu acho que não é uma tendência do comportamento humano mesmo, né? Das pessoas morarem sozinhas ou saírem de casas para situações mais enxutas, sem garagem, questão da mobilidade, da sustentabilidade. E aí você tem hoje uma enxurrada de ofertas de imóveis que vão de 18 metros quadrados até 30. Então, assim, 2 vezes essa sala para você construir tua vida. Sim. Como é que é fazer mobiliário para esses espaços
sem abrir mão da qualidade, né? Desse bem-estar diário. É um desafio, mas é possível. Eu acho que quanto menor o espaço, mais desafiador é e mais incrível fica o resultado, né? Porque justamente essas ferragens que tem hoje no mercado, elas ajudam a uma mesa a virar uma escrivaninha, a ela entrar e ter mais passagem entre a cama e um armário. Então, são coisas que estão surgindo para ajudar bastante a gente nessa parte do mobiliário em si, né? Mas é realmente pensar num layout que funcione, que seja confortável. E a pessoa, claro, vai ter que ter um estilo de vida muito mais minimalista, né? Que geralmente vai dar 2 portas de armário, 3 no máximo. E daí a gente consegue colocar coisas atrás no sofá, fazer alguns puffs que viram um baú. Então, a gente consegue fazer o móvel ter 2 funções mais uma vez, né? Ainda mais no loft, né? E aí eu fico pensando, né, que naturalmente vai existir uma tendência de diminuir o consumo de coisas, né? Porque você não vai ter como colocar eletrodomésticos, roupas e objetos dentro de um espaço tão pequeno. Sim. Isso vai impactar de alguma forma na economia? Você acha que isso impacta? Eu acho que vai ter público para todos. Eu acho que eu acredito que os lofts tá ainda para essa juventude que quer sair da casa dos pais, fica um custo-benefício interessante, ou aquela pessoa também que quer viver sozinha, que não, né? Hoje em dia a sociedade está diferente mesmo. Mas vai ter também aquela pessoa que quer comprar um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, suítes e 2, 3 suítes, com 2 garagens. Ainda vai ter esse público. Eu acho que vai ter aquela pessoa que quer a casa no condomínio. Sim. Porque é uma demanda muito grande para a construção. É uma demanda muito grande. Acho que tem desejos aí para serem atendidos em todos os lugares, Sim. né? Eu fui esse final de semana para Santa Catarina, lá para o litoral, e tem prédios para 2027 ainda que vão ficar prontos, já estão todos vendidos. Nossa. Então, na praia? Na praia. Então, tá um lifestyle agora aparecendo aí de todo mundo querer morar na praia. O home office também trouxe essa possibilidade. Eu ia te falar sobre isso. No home office, o que mudou? Você acha que mudou alguma coisa na relação das pessoas com a casa? Porque assim, né, a gente tinha isso muito bem construído na nossa cabeça. Eu tomo café, vou pro trabalho, bato meu cartão lá, às 18 horas eu saio, vou pra casa, e a casa é o lugar do descanso. Sim. Ufa, tô ali, né, na minha sacada, vou cozinhar com calma. Não, agora você acorda de pijama e vai trabalhar. Sim. E a relação do trabalho com a casa fica integrada, né? Então, esse espaço de respiro passa a ser também um espaço do trabalho. Sim. Como é que isso está na cabeça desse morador hoje? Olha, na pandemia foi uma loucura, né? Fiz muito home office, muitas... porque, assim, a quarentena no começo era para ser ali 1 ou 2 meses, mas acabou virando anos, né? Sim. Então, assim, trabalhar na sala, na cadeira da sala de jantar, com a esposa, o marido e as crianças na aula, não dava mais. Então, teve que ter um espaço na casa, no apartamento, para fazer o home office mesmo. Então, e eu procurei fazer uma forma que a pessoa fecha a porta, ela está na empresa dela. Uau, dentro do espaço. Ela tem que ter uma casa. coisa diferente ali, cores diferentes, sensações, iluminação, para ela se sentir dentro do trabalho mesmo. Abriu a porta, ela está em casa, fechou a porta, ela está no trabalho. Então, isso foi um divisor de águas mesmo. Algumas empresas voltaram para o presencial, a maioria ficou no híbrido. Sim. Porque as pessoas se acostumaram a trabalhar em casa. Não, e a produtividade não muda, né? Às vezes até aumenta. Você está no teu ambiente, você vai lá, faz o teu café, volta, né? Tá num ambiente que te acolhe, que é a tua casa. Sim. Não tem aquele monte de chefe. Às vezes aquela pessoa que você não gosta muito no trabalho, que às vezes acontece, não tem aquela interrupção. Sim. Você tá no seu ambiente, e só né? o tempo de ir e voltar, né? O trânsito, né? Hoje eu levo 50 minutos para ir, 50 para voltar da minha casa no meu escritório. Né? Então, mas eu gosto do presencial. Mas é um preço que a gente paga, né? Com certeza. É o preço que você paga. Então a praia trouxe isso, sabe? Eu acho que as pessoas estão comprando apartamentos lá para irem morar e trabalhar de home office mesmo. E ter mais qualidade de vida com o trânsito. Vai caminhar na praia de manhã. E é outra coisa, né? É você o clima. Tá olhando pra tua janela e tá vendo o mar, né? Sim. Quem não quer? Quem não quer? Às vezes eu fico pensando, vou botar um papel de parede aqui com mar, sabe? Também funciona. No muro que tem no prédio do lado, pedir permissão, acordou, opa, logo pôr do sol, assim, sabe? Que o cérebro não sabe se é verdade ou não, né? Não vai é? dar certo. E por um sol, porque Curitiba a gente fica aqui muito, né? É verdade. E tem muito curitibano comprando apartamento lá. Muita gente de Curitiba. E o mobiliário da praia é diferente? Ele é diferente nas ferragens. A gente tem que usar ferragens mais de inox, por causa da maresia, né? Mas, de modo geral, não tem assim, muita diferença no móvel em si, né? Mas é nas ferragens mesmo.
E assim, eu fui no teu estúdio e percebi que ele tem muita coisa, tem muitos estímulos, né? Você olha para o móvel, para a cor, para a textura, ele tem uma provocação. É gostoso, é um ambiente gostoso, de verdade, assim, Obrigada. sem fazer média. A hora que eu entrei lá, eu falei assim, putz, eu contrataria qualquer coisa com a Magali, porque o ambiente onde ela trabalha, o que ela propõe, está dentro de um cenário muito bem construído. Sim. Né? E eu vi que você trabalha com memórias afetivas, com artesanato, com coisas mais rústicas, com a parte de arte. Como é que a gente faz? Vamos supor, né, que eu não tenha exatamente capacidade ou possibilidade de contratar um arquiteto, mas eu queira colocar esses objetos sem ser over e também sem ter medo de arriscar. Que dica você daria, assim, para colocar esse afeto dentro dos ambientes? A primeira coisa que eu faço é conversar muito com o cliente. Porque o meu slogan é: a nossa essência é entender você. Quando a gente entende o cliente e vê o estilo dele, a gente faz o projeto dentro do que ele gosta. Né? Não do meu estilo, mas sim no estilo dele. Então, fazer o sonho dele, o que ele gosta, ser viável, e ele entrar nesse espaço e ele se sentir em casa de verdade. Então, muitas vezes que eu já fiz o projeto, não foi uma nem duas, quando eu apresento o projeto, o cliente chora. Mesmo? Já tive essa experiência no escritório. O ele cliente se vê o emocionar. ambiente pronto. Sim, ele se emociona porque ele se identifica muito com o ambiente. Olha né? só. Então, e também tem o óculos de realidade virtual agora, né, do metaverso. Eu também tenho esse óculos para apresentar os projetos. Às vezes até de arquitetos eu faço um ambiente nesse óculos para ajudar, né, o cliente a visualizar. Porque tem pessoas que realmente não entendem o 3D, né? Não sabem se aquilo é grande, é pequeno, tá perto, tá longe. Mas esse óculos ajuda, né? Porque você está dentro do espaço. Sim. É uma forma de, realisticamente, você entender, né? Como é que você vai se relacionar com esse espaço também. E qual que é o seu estilo? Porque, assim, tem uma coisa, eu acho que isso está sendo quebrado, porque o arquiteto também era visto como um ser intangível, porque... acho que alguns ainda ocupam esse lugar, mas ficava um lugar de celebridade, né? Então, João Armentano, tem alguns em São Paulo que tiveram uma fama, o Arthur Matos Casas, tinha uma muito famosa, a Bia Barros, que eles traziam essa identidade dos projetos e me parecia que esses arquitetos tinham que se submeter a esse lugar, né, para poder contratar. Então, você não contratava o teu estilo, você contratava o estilo do arquiteto. E acho que deu certo. Deu. Com certeza. E ainda dá. Ainda tem muitos arquitetos que têm o seu estilo e não abrem mão disso. Sim. Né? E é um jeito de trabalhar, não está errado também, né? Porque daí quando o cliente vai até esse arquiteto, é porque ele se identificou com o estilo do arquiteto. Sim, verdade. Né? Então tem o que é mais moderno, tem outro que faz mais rústico, outro faz mais clean. Né? E se você tivesse que imprimir a tua digital no projeto, qual seria? A minha digital é a da minha casa, né? Lá em casa eu gosto de coisas mais assim feitas à mão, macramês, eu gosto de tapetes de sisal, eu gosto de uma coisa meio fazenda, meio moderno com fazenda, sabe? Uma coisa meio misturada, assim. Então, muita planta. Então, quando entra em casa, assim, parece que você está numa fazenda mesmo, numa chácara, sabe? Um ambiente bem gostoso. Ai, me convida, eu quero ir lá. Convido. Numa segunda, para mim achar que eu tô no domingo ainda, isso, entendeu? Para mim, né? E trazendo um pouco essa coisa das plantas, né? Tem uma palavra nova que surgiu aí, que eu acho que não é uma tendência, acho que é real, que é a biofilia. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente, pra quem não conhece também essa expressão. Eu sempre gostei de colocar plantas nos projetos, porque eu gosto de planta, né? Então, eu sempre colocava plantas nos projetos e sempre indico. Porque tem plantas que vão bem dentro de casa, né? Elas precisam de luz, não precisa de sol, mas precisa de luz, algumas, né? E realmente ela humaniza mais o espaço, né? Ela deixa o espaço mais aconchegante, com cara de casa. E eu adoro. E também ela tem estudos científicos que traz isso para nós, dizendo que deixa a pessoa mais tranquila, deixa o ambiente mais energeticamente limpo, melhor. Então, deixa as pessoas mais calmas também no ambiente. Então me parece que assim, nós estamos com um conjunto de coisas, né? Uma caixinha bem grande de possibilidades para a gente colocar no mesmo ambiente e tornar aquilo um espaço minimamente agradável. Sim. Não estamos falando só de móveis, né? Exatamente. Não é só sobre móveis. E trazendo um pouco aí, indo para uma conclusão,
esse mercado onde você atua, principalmente o de mobiliário, tem muita concorrência. Sim. Eu sempre me admirei assim, né? Quando a gente passa em alguns lugares, você tem 300 marcas, desde as mais famosas que se consolidaram, né? A Todeskine, a Florence, outras marcas que vão surgindo, ficam um tempo depois saem. Aqui nós estamos perto de um polo muito grande, né? De Rodinick, então você tem aí Rio Negrinho, São Bento do Sul, polos onde você tem essas fábricas aos montes. Sim. Como é que é sobreviver e se destacar nessa selva, né, de tanta concorrência? Sim, é desafiador. É que, assim, eu acho que a primeira coisa é você buscar... Eu busquei, né, um móvel que se identificasse comigo e que eu conseguisse vendê-lo, porque eu acreditava nele. Porque dentro de todas essas marcas de móveis planejados, cada uma atende um nicho de mercado. Verdade. Né? Cada uma atende um nicho e cada uma atende um público. Então, eu procurei o meu... A empresa que se adequou bem a mim, tanto na parte de software, como no preço, como no branding. Então, eu trouxe isso que deu certo para mim e para o meu escritório. Então, eu consegui achar o meu lugar, né? E eu gosto muito de networking. Então, eu também participo muito de networking, de grupos de networking. Então, eu tenho muita indicação. Os clientes que eu já atendi me indicam. Pessoas que eu conheço me indicam. Então, isso acabou. E a internet também, tem um Instagram bem bacana. Então, eu acredito que um pouco de cada coisa me ajuda a me manter no mercado aí. E quando o cliente chega e fala assim, né, a palavra sonho, principalmente na nossa área, ela aparece o tempo todo. O tempo todo. Estamos aqui para realizar seus sonhos, somos realizadores de sonho, Sim. Finalmente você realiza o sonho. Que sonho é esse? Que a gente, né, assim, põe aos quatro ventos, é sonho. O que esse sonho representa, né, para esse cliente, para essa pessoa que está na tua frente, na tua opinião? É o que você falou, né? O sonho da casa própria. É o sonho dele ter o espaço dele. Aqui esse lugar é meu no mundo. Então, eu quero fazer do meu jeito. E eu quero também mostrar isso para as outras pessoas. Eu quero, não da forma de ostentar, mas na forma, olha como eu gosto do meu espaço, como eu cuidei dele, como eu escolhi as peças com carinho. E quando você faz isso, é porque você também respeita as outras pessoas, porque você vai convidá-los para vir na sua casa e vai dar conforto, vai dar beleza, né? Porque a beleza, a harmonia também comunica, ela deixa as pessoas mais tranquilas, mais calmas, e isso traz felicidade, né? De ter um ambiente harmonizado, bonito. Sim, esteticamente, que você fala, puxa. E só me ocorreu uma coisa enquanto a gente vai conversando, vem vindo ideias, né? Falando de ambientes compartilhados, que cada vez mais a gente está nesse lugar do compartilhamento, né? Compartilhando carro, compartilhando espaço, compartilhando relações. Tem uma série de... Tem coisas problemáticas aí, mas tá rolando, né? Compartilhar a mesma, né? Assim, essa parte de... você vê o aumento dos brechós mais caros, ou esses carros por assinatura. Tem uma tendência, né? O Airbnb, né? Que não deixa de ser casas compartilhadas o tempo todo, né? Sim. Sai uma pessoa, entra outra, uma família, entra um casal e assim vai. Como fazer um ambiente neutro, porque você não sabe exatamente como é que aquela pessoa vai interagir com ele, e que caia meio que num lugar comum disso que você está falando, né? Da percepção desse valor do espaço. Então, pensando nisso, hoje em dia é o as a service, né? Eu não preciso ter um iate, eu posso alugar o iate um dia, né? Então, é ter o bem num pedaço de tempo, né? Um período curto de tempo. Então, pensando nisso, eu montei uma outra empresa chamada Lume as a Service, que é a LAS. Então, vão ser ambientes... que também eu vou fazer por assinatura, e são recepções. Vai ser recepção para médicos, dentistas, clínicas de estética, porque eu vou ajudar no branding da empresa, né? Porque quando você tem uma recepção bem feita, bonita, você também está comunicando que você cuida do teu consumidor, que você cuida do seu cliente interno. Então, você traz um branding para a empresa, né? E como que vai funcionar? Eu tenho 3 tipos de recepção, e cada 3 a 6 meses eu vou trocando um item. Então, em 2 anos, a pessoa está com a recepção nova. Porque a recepção é um lugar que desgasta muitas coisas, né? Tem muito uso. Então, vai ter um mês que eu vou trocar os quadros, no outro mês eu vou trocar o sofá, no outro mês eu vou trocar a mesa. Então, em 2 anos, ele vai ter uma recepção nova. Então, isso é um serviço inovador, não existe no Brasil.
E a partir do mês que vem já vai ter o lançamento. Já está o Instagram pronto, já está o vendedor contratado. Então não estava mentindo quando no começo da apresentação. É essa mente inquieta, né, Magali? É uma mente inquieta. Está sempre buscando, né, ideias, né? E concretizando as ideias, Sim, né? esse é meu filho mais novo agora, é a Lás. Lás. Bacana. Olha, é uma pena, eu sempre falo isso, parece até um bordão que tá gravado, mas não é. É sempre uma pena terminar essas conversas, porque a gente sempre acha que pode ir além, conversar mais, né? Tem muita coisa pra gente falar. Mas queria te agradecer, né? Acho que trouxe aí pelo menos um overview desse olhar para o mobiliário, para as tendências, para a contemporaneidade aí da relação das pessoas com a sua casa. E muito bom você estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Você é uma referência para mim, é uma inspiração também. Também está tanto tempo no mercado. Né? E eu estou sempre te seguindo, né? Onde você vai, eu vou atrás. Então, você faça como a Magali. Onde eu for, vá atrás, principalmente nas nossas mídias digitais, nas redes sociais, né? O NunaCast, toda terça-feira no YouTube. A gente está ali com sempre um conteúdo diferente, uma pessoa especial, conversando, trazendo ideias, um papo importante para essa mesa. Queria agradecer também os nossos apoiadores, a SZL Imóveis, a Sassis Arquitetura Sabrina Slompo, Coral Engenharia e também a Conforto Ambiental. Siga a gente e até o próximo episódio.